Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo profissionais católicos a serem mais constantes na fé e a crescer na vida e na carreira. E no vídeo de hoje eu quero te mostrar a importância do porquê você deve comparecer ao evento, à palestra que eu vou realizar no dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, uma palestra 100% online, 100% gratuita, onde você vai ter a oportunidade de identificar de maneira muito clara, muito objetiva, mas ao mesmo tempo muito simples, o passo a passo para que você consiga trilhar essa jornada para que efetivamente você alcance a condição de ser um profissional católico, ou seja, um profissional que tem plena clareza da vontade de Deus para a sua vida, um profissional que, a partir desta vivência, desta intimidade, desta comunhão com Deus, consegue, de fato, ser constante na sua fé e crescer na vida e na carreira. A proposta desta palestra, no dia 28 de janeiro, quinta-feira que vem, daqui praticamente 7 dias, é te ajudar de maneira muito concreta com a aplicação de métodos, de estratégias que vão te levar a, de uma maneira prática, vivenciar todos esses fundamentos, todos esses princípios que nos levam, que potencializam a nossa atuação como um profissional católico. E por que ser um profissional católico? A primeira coisa importante que nós precisamos considerar é que, sem sombra de dúvidas, a partir do momento que nós temos a nossa experiência com Deus, quando nós temos o nosso encontro pessoal com Jesus, a nossa vida se transforma. De verdade, é lindo de perceber isso. Quando Jesus entra na vida, quando Jesus entra na história de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, assim como ele fez quando ele entrou na história da humanidade, dividindo a humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, é assim que Jesus faz na vida de qualquer pessoa que permite, que dá acesso a essa presença maravilhosa de Deus na sua vida. Foi isso que aconteceu comigo. A minha vida, sem sombra de dúvidas, ela é uma vida antes de Jesus e ela é uma outra vida depois de Jesus. Quando de fato eu tive esta oportunidade de ter o meu encontro pessoal com Jesus e uma vida plena no Espírito Santo. A minha visão, a minha análise da realidade se transformou. Eu tive condições de enxergar o mundo não mais a partir de uma visão limitada. E por que eu digo limitada? Porque na grande maioria das vezes nós olhamos para o mundo, olhamos para o dia a dia que nós temos, para a nossa vida, a partir única e exclusivamente do nosso olhar, da nossa maneira de enxergar, da nossa maneira de ver. E quando nós olhamos assim, nós também enxergamos o mundo, vivemos a nossa vida a partir das experiências que tivemos. E ao longo da vida de um ser humano, as experiências que ele vai tendo é que vão condicionando e até muitas vezes determinando como tem que ser a vida, a postura, o comportamento
as escolhas desta pessoa. E nesse sentido, quando essa pessoa influenciada por toda a sua história, por toda a sua vida, olha para a sua vida, olha para este mundo, olha para essa sociedade, a partir destas lentes, a partir desta visão, muitas vezes ela acaba enxergando a vida de uma forma limitada, de uma forma, podemos dizer, muito abaixo do que deveria ser. E qual é a consequência disso? A consequência é que essa pessoa, e acredite ou não, esse é um retrato da grande maioria das pessoas nos dias de hoje, ela acaba sendo uma pessoa que não consegue de verdade se realizar, ter uma vida que realmente seja agradável, uma vida que seja considerável, uma vida que seja relevante. E se assim não é, esta vida então acaba sendo uma vida pequena muitas vezes, e eu digo pequena não no sentido pejorativo, negativo, mas no sentido de que esta pessoa que olha a vida, que olha a história a partir somente do seu ponto de vista, das experiências que ela teve, ela não vai conseguir enxergar todo o potencial, toda a riqueza que existe na sua vida e na sua história. Então ela acaba sendo uma pessoa pessimista, uma pessoa que reclama de tudo, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não consegue ter a alegria presente na sua vida, uma alegria constante. E o que eu quero dizer com alegria constante? Uma alegria que está presente apesar das dificuldades, uma alegria que está presente apesar dos sofrimentos, apesar das preocupações, apesar dos problemas. Então, quando você enxerga a vida a partir de uma outra ótica, de uma outra perspectiva, você amplia a visão. E isso só é possível quando nós permitimos que Jesus entre na nossa vida, que Ele entre na nossa história. Por isso que Jesus, Ele vem ao mundo para proporcionar para todo ser humano a capacidade de enxergar a vida com outros olhos, de entender a riqueza, o precioso tesouro que é viver, que é, de fato, aproveitar cada dia e cada momento. E eu, em particular, enquanto eu não tive esse privilégio de ter esta oportunidade, de ter este encontro pessoal com a pessoa maravilhosa de Jesus, a minha vida era realmente limitada. E olha que eu não estou falando de uma vida que até então tinha uma larga e vasta experiência. Eu estou falando de uma vida que estava no auge dos seus 13 para 14 anos. Um adolescente com muitas dúvidas, sem ter a menor ideia do que eu iria viver e do como eu iria viver, mas que naquele momento, por ser um adolescente, já me encontrava numa fase onde eu já queria começar a viver minha história, queria começar a viver minha vida. E quando você não tem uma referência, você se perde. Você acaba fazendo escolhas inspirado
você acaba fazendo escolhas direcionado pelas suas experiências, pelas suas histórias, pelos acontecimentos que marcaram e que fizeram parte da sua vida. Nesse sentido, quando nós vamos tendo o privilégio de ter este encontro pessoal com Jesus, a nossa vida se divide, ela se transforma. Qual é a grande diferença que isso traz, que isso proporciona? Nós ampliamos a nossa visão. Nós passamos a olhar este mundo, passamos a olhar a sociedade, passamos a olhar as pessoas como de fato elas têm que ser olhadas. E qual seria esse olhar? Qual seria a perspectiva? O olhar e a perspectiva é a partir de uma realidade muito mais ampla, que nós chamamos de eternidade. Nós deixamos de olhar a nossa vida simplesmente no aqui e no agora, uma vida muitas vezes sem sentido, uma vida às vezes fruto do mero acaso, e nós passamos a entender que a nossa vida ela é preciosa, que a nossa vida é extraordinária, que a nossa vida é uma bênção, é um dom, é um presente. Pensa comigo, como que começa a sua jornada na entrada desta vida? Cientificamente nós sabemos que a nossa concepção ela é feita a partir do amor dos nossos pais, da união dos nossos pais a partir daquela relação sexual aonde eles são atraídos um para o outro e naquela atração, naquele amor, já existe ali a mão poderosa de Deus se valendo daquele amor para uma graça ainda maior. A geração, a constituição dos filhos e filhas de Deus. E aí, naquela experiência de amor dos nossos pais, a ciência ela vai trazer esse dado para nós, que na relação sexual dos nossos pais, milhões de espermatozoides percorrem aquela jornada para fecundar o óvulo e começar a jornada da vida. É óbvio que nem eu nem você temos a mínima recordação disso, a mínima lembrança dessa realidade. Mas é fato que num dado momento da nossa história, nós éramos um destes mais de provavelmente 5 milhões de espermatozoides que estavam na mesma busca por fecundar aquele óvulo. E você talvez saiba, talvez não, mas desses 5 milhões que correm na direção do óvulo daquela mãe, apenas um vai fecundá-lo. Desses 5 milhões, apenas um vai fecundá-lo. Então, se olharmos em termos estatísticos, você tem, eu estou colocando 5 milhões, mas depois pesquise com mais profundidade, é bem provável que esse número seja muito maior do que o que eu estou trazendo aqui para você. E nesse sentido, as chances talvez seriam mínimas de você desfrutar da oportunidade de estar vivo. Mas sabe qual é a grande graça? É que
em meio a estes milhares de outros concorrentes à vida, você foi o vencedor. Você foi o eleito, você foi o escolhido, você foi o que reuniu maiores condições nesta corrida, nesta jornada, nesta luta pela vida. E você então entra na vida, você entra na tua história como um vencedor. Você venceu essa primeira etapa. O que eu quero dizer com isso? Que essa é a característica própria de cada um de nós, dos mais de 7 bilhões e meio de pessoas que hoje habitam a face da Terra. E é interessante perceber que dentre estes mais de 7 bilhões e meio de pessoas, nenhuma dessas pessoas é igual a outra. Então, essa visão, esta percepção, só é possível quando nós permitimos que Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, comece de verdade a fazer parte da nossa vida e da nossa história. Então, quando Ele entra, quando Ele faz parte, quando Ele começa a fazer parte da nossa vida, ela se transforma e ela se divide em antes e depois de Jesus. Então, a grande contribuição é este amadurecimento do nosso entendimento de quem nós somos. Nós começamos a entender que nós somos filhos de Deus e, como tal, nós somos imagem e semelhança dele. Já é maravilhoso entender que nós não somos qualquer um, que nós somos únicos, que não existem pessoas, nenhuma outra pessoa na história da humanidade igual a mim, igual a você. Só que mais do que isso, além disso, é que na nossa individualidade, na nossa condição de sermos únicos, nós ainda somos imagem e semelhança de Deus. É bem verdade que, olhando para tudo o que a gente vê hoje na nossa sociedade, no nosso dia a dia, nós temos um pouco de dificuldade de enxergar esta verdade. Mas isso não muda o fato desta realidade acontecer. Só que ela só vai tomar, de fato, proporção e só vai fazer sentido quando nós permitirmos que esta realidade faça parte da nossa vida e da nossa história. Quando nós permitirmos que realmente Deus, ele ocupe esse espaço. Esse é o processo de evangelização que aconteceu com a gente. Num dado momento, esta boa nova, esta boa notícia do Evangelho chegou até nós. A boa notícia de que a nossa vida não está aqui por acaso, a boa notícia de que Deus nos ama, de que eu e você somos
filhos amados de Deus e que, na plenitude dos tempos, Deus, por tanto nos amar, envia o seu Filho único, não para nos condenar, mas para nos salvar. E qual é essa salvação? Você sabe que no plano de amor de Deus para conosco, Ele nos criou a sua imagem e semelhança para vivermos em comunhão com o amor dele. E num dado momento da nossa história, o homem escolhe romper, se distanciar, o homem escolhe ser independente de Deus. Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um querer, Deus tem uma vontade para o ser humano. E o ser humano, cedendo aos apelos, cedendo às tentações, à proposta do inimigo de Deus, se rende ao pecado. E antes de você começar a pensar assim, nossa, vai falar de pecado? Sabe por quê? Porque muitos de nós não entendemos o que significa essa palavra. E aí, influenciados por uma tentação, por uma visão limitada, como eu dizia no começo do nosso vídeo, as pessoas não conseguem enxergar a grande verdade, a grande realidade, e começam a ter uma vida limitada. Não conseguem entender o tamanho do valor, da preciosidade que é a vida delas. E aí vive em todas aquelas condições limitadas. Mas Deus tem um plano para nós. E quando nós nos desviamos deste plano, quando nós nos desviamos desta vontade, qual é a consequência? Nós erramos o alvo. É isso que significa a palavra pecado. Pecado vem do grego armatia, que significa errar o alvo. Você estava indo numa direção e começa a se desviar. E quando nós erramos o alvo, quando nós escolhemos fazer a nossa vontade ou uma vontade diferente da vontade de Deus, nós erramos o alvo. E aí, consequentemente, nós vamos nos afastando desse amor de Deus. E quando nós nos perdemos, dificilmente, a verdade é que na história o ser humano não soube encontrar o caminho de volta. Se perdeu. Mas Deus, no seu infinito amor, envia Jesus para quê? Para nos achar, para nos resgatar, para nos trazer de volta, para nos mostrar qual o verdadeiro caminho que nós devemos seguir. Qual a verdadeira vida que nós devemos ter. E em qual verdade que nós devemos caminhar. E por isso Jesus ele é o divisor de águas. Ele é o divisor da história, entre antes dele e depois dele. E quando ele entra na nossa vida, isso também acontece. E ele assume essa missão falando claramente para nós. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o meio de voltarmos a termos comunhão com Deus. E isso é uma realidade hoje. Pela sua paixão, morte e ressurreição, Jesus nos livra do pecado. Jesus nos tira da direção errada e nos dá livre acesso para voltar
para o caminho original, para o caminho da salvação, para o caminho da vida. E é interessante que Jesus não força ninguém a isso. Ele faz o convite, ele faz a proposta, mas esta é uma decisão única e exclusivamente de cada ser humano. É uma decisão minha, é uma decisão sua. Você que acompanha os meus conteúdos aqui, como um profissional católico que quer ser constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira, é muito provável que você já tenha tido essa experiência profunda do amor de Deus. O que talvez seja um grande desafio é conseguir fazer com que essa experiência ela seja constante e que a gente saia desta condição de altos e baixos. Um dia eu tenho muita fé, outro dia eu não acredito em nada. Um dia eu quero falar de Deus para todo mundo, outro dia eu não quero nem que falem de Deus para mim. Ou seja, é preciso entender que precisamos viver uma realidade diferente. E para nós que tivemos uma experiência pessoal com Jesus, nós não podemos mais viver nesses altos e baixos, nessa oscilação. E eu sei que você não quer viver mais assim. E é por isso que é extremamente importante, e se você me permite dizer, indispensável, que você esteja comigo na palestra do dia 28 de janeiro, quinta-feira próxima, daqui 7 dias, às 8 horas da noite. Aqui, na descrição desse vídeo, tem um link para você poder clicar e se inscrever para participar dessa palestra. Essa palestra ela vai te dar a oportunidade de reavivar essa chama da fé. E não só reavivar. Você vai ter a oportunidade de entender um método, um passo a passo, para que você consiga, de maneira eficaz, ser constante na sua fé. Que você, a partir disso, comece a ter mais clareza da riqueza que é viver a tua história, viver a sua vida. E você consegue viver e entender a sua história e entender a sua vida quando você identifica, tem clareza de qual é a vontade de Deus para você. E uma vez que você tem clareza de qual é a vontade de Deus para você, você começa a atuar a partir desta vontade, a partir desta missão. E o chamado em particular para nós é evangelizar. Evangelizar não é necessariamente como existem pessoas de outras denominações religiosas que, segundo pesquisas e experiências de pessoas que já frequentaram esse segmento e que eu já tive acesso, compartilham que são obrigadas a todos os dias ter uma determinada carga horária onde eles têm que sair de casa em casa falando de Jesus com vontade ou sem vontade. E às vezes, nós que possuímos todo este tesouro, que tocamos, que experimentamos, que saboreamos essa presença maravilhosa de Deus na nossa vida, vamos escondendo esta luz embaixo da cama. Vamos nos omitindo na nossa missão de sermos sal da terra e luz do mundo. O processo de evangelização não é algo forçado, onde eu tenho que sair por aí falando de Jesus para as pessoas. Não. Ele é fruto da minha comunhão, da minha espiritualidade, do bem que Jesus tem feito na minha vida e na minha história, e por conta disso eu vou. Por conta disso eu não consigo me calar. Por conta disso eu preciso testemunhar.
e principalmente não mais dentro de um ambiente confortável, onde eu espero as pessoas virem até mim, na minha comunidade, no meu grupo de oração, num acampamento que trabalhamos, convidamos, convocamos, chamamos as pessoas, venham para a igreja. Nós estamos numa realidade hoje em que as pessoas, salvo raras exceções, estão indo para a igreja. E olha, nunca as pessoas foram tão religiosas como nos dias de hoje. Religiosa, por religiosa eu quero dizer, o ser humano tem sentido a necessidade, o ser humano tem entendido que ele precisa buscar a divindade, a espiritualidade, ele está sentindo falta, ele está entendendo que a vida realmente está sendo vazia com tudo que ele tem, ao mesmo tempo ele não tem nada. Portanto, nós temos 7 bilhões e meio de pessoas. A minoria está nessa busca de ir até uma igreja católica para buscar essa experiência de Deus. De tal maneira que somos nós, eu e você, como homens e mulheres de Deus, que temos que sair ao encontro dessas pessoas. E por que eu trago essa proposta de fazermos isto a partir da nossa condição como profissionais católicos? Claro, nós precisamos evangelizar em todos os ambientes. Mas eu não sei se você já se deu conta. O ambiente onde a grande maioria das pessoas, principalmente a população ativa, está é nos ambientes profissionais, no ambiente de trabalho. Nós passamos praticamente, se pegarmos as 24 horas do dia que temos, 8 horas usando para atividades pessoais, 8 horas para descanso, sono, dormir. As outras 8 horas seguintes, no mínimo, serão dedicadas ao trabalho. Portanto, eu estou falando de 1/3. São 24 dividido por 3 partes de 8 horas. 1/3 da vida que, se você não aproveitar, vai ser desperdiçada. E existem muitas pessoas que muitos profissionais católicos que têm grandes dificuldades com a sua vida profissional. Seja por conta das pessoas que estão lá, seja por conta do trabalho que ela realiza, seja por ela não entender como que ela pode desempenhar um trabalho com muito mais resultado. Então a grande maioria olha o trabalho como um mal necessário, como um castigo, como um sofrimento. Muitas delas não veem a hora de se livrar da semana de trabalho para chegar no final de semana. Muitas delas, se ganhassem na Mega Sena, não voltariam no dia seguinte para trabalhar. Então você imagina ter uma pessoa trabalhando assim, que não gosta às vezes do que faz, não tem uma boa relação com o seu trabalho. Qual é o testemunho que uma pessoa dessa acaba transmitindo? E aí eu quero dizer para você, finalizando o vídeo de hoje, da riqueza que nós tivemos na liturgia desse final de semana, na palavra de Deus, na liturgia da missa desse final de semana. Ainda que você não esteja participando de maneira presencial, você pode virtualmente, através da TV, através da internet, participar da Santa Missa. Se não está fazendo isso, faça. É indispensável para você ser constante na sua fé, crescer na sua vida e na sua carreira como um profissional católico. Mas a palavra de Deus nos dizia nesse domingo, e o que ficou para mim muito fortemente, foi que a primeira leitura era a leitura do livro de Samuel. E Samuel, então, num dado momento, instruído por Eli, vai dizer: Senhor, fala, que o teu servo escuta.
Esse é o primeiro movimento que eu e você, profissionais católicos, precisamos fazer. Por isso a importância de você estar comigo nesta palestra, quinta-feira, dia 28 de janeiro, às 8 horas da noite, para que você possa, assim como eu, há 30 anos atrás, fiz essa experiência, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Fala, Senhor, teu servo escuta. E aí o Salmo, respondendo a essa primeira leitura, vai dizer, eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E aí tem a segunda leitura, mas antes da segunda leitura, e eu quero fechar com a segunda leitura, o Evangelho falou para nós assim na liturgia. Jesus chama os primeiros discípulos, na verdade, João Batista, que é figura para nós de um profissional católico, ele aponta Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Pedro e João vão até a procura de Jesus, seguem Jesus, encontram Jesus e perguntam, mestre, onde moras? Mestre, onde moras? E aí então Jesus responde, vinde e vede, venha ver. E São Paulo coroa essa liturgia na segunda leitura, falando que eu e você somos templos do Espírito Santo. Quando Jesus no Evangelho diz, respondendo à pergunta de São João e São Pedro, mestre, onde moras? E São Paulo vai dizer, ele mora aqui, no meu coração, no seu coração. Eu e você somos templos vivos de Deus. Você tem a plenitude de Deus, Deus mesmo, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele, um Deus imenso, quis habitar todo inteiro no seu coração. Esta é a verdade, este é o fundamento, este é o princípio de ser um profissional católico, que primeiro vive isso na constância da sua fé, saboreando na sua vida e testemunhando no seu trabalho esta verdade. Mas eu sei que sem isso vai ser difícil ser essa testemunha. Porque primeiro, isso tem que estar estampado no nosso rosto, num sorriso de orelha a orelha, numa vida de sentido, numa vida onde você tem clareza deste movimento que a liturgia nos ensinou neste último domingo. E aqui eu termino. Senhor, fala, que o teu servo escuta. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, ó Senhor. Onde o Senhor mora? E ele responde, vem ver. E São Paulo completa, nós somos templos do Espírito Santo, Deus mora, Deus habita no meu e no seu coração. Ele está aí, juntinho de você. Quinta-feira, 28 de janeiro, você não pode perder essa palestra se você quer ser constante na sua fé, crescer na sua vida e na sua carreira. Clica aqui abaixo, se inscreva enquanto ainda dá tempo para esta palestra e vamos juntos sermos profissionais segundo o coração de Deus, profissionais católicos. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.